paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje vamos entrar debaixo de uma palavra viva, objetiva, direta e cheia de autoridade espiritual, o Salmo 70. E eu declaro desde já que esta mensagem não é para alimentar medo, não é para cultivar dúvida, não é para sustentar inquietação, é para alinhar a sua fé com o está escrito e liberar, pela exposição da palavra, um clamor de urgência que se transforme em resposta, livramento, direção e avanço. Está escrito no Salmo 71, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apresse-te em ajudar-me. Perceba, Davi não está fazendo um discurso, ele está fazendo uma declaração de dependência e uma convocação de socorro. Ele não está negociando com o inferno, não está conversando com inimigos, não está tentando explicar sua dor para quem não tem aliança. Ele está falando com Deus. E quando o justo fala com Deus, o céu se move, porque há aliança. Está escrito em Salmo 66:3, dizei a Deus, quanto tremenda é a tua obra. O povo de Deus não descreve a ameaça como se ela fosse maior do que o Senhor. O povo de Deus descreve Deus como Ele é, tremendo, poderoso, soberano. E eu quero que você entenda o contexto. O Salmo 70 é atribuído a Davi e é um salmo curto, intenso, como uma flecha de oração. Ele ecoa um trecho de Salmo 40, 13 e 17, como se o Espírito Santo nos ensinasse que existe um tipo de oração que é direta, urgente e completamente firmada no caráter de Deus. Não é repetição vazia, é insistência de fé. Não é ansiedade, é confiança em ação. Não é desespero, é autoridade de quem sabe a quem está clamando. Então, em nome de Jesus, eu te convenço a colocar o coração sob esta palavra, porque a nossa fé não é baseada na sensação, é baseado na Escritura. Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E nós vamos ouvir a palavra, expor a palavra e orar a palavra. Porque quando a oração carrega a Escritura, ela não é opinião humana, ela é alinhada com a vontade revelada. Salmo 70 começa com urgência. Apressa-te, ó Deus. E aqui existe um princípio espiritual profundo. Deus não é lento, Deus é perfeito no tempo. Mas Ele permite que o justo clame, para que o justo não confie em braço de carne. Há coisas que Deus resolve de modo soberano, e há coisas que Deus nos chama a trazer em oração, para que caminhemos em comunhão, em dependência, em fé. Está escrito em Hebreus 4:16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tempo oportuno é tempo de Deus, e tempo de Deus é tempo de vitória. Se você está aqui, é porque o Espírito está te puxando para perto do trono, para que você não viva de migalhas emocionais, mas de aliança. Agora ouça, Davi pede livramento e ajuda. Livramento fala de tirá-lo de um perigo real. Ajuda fala de fornecimento para vencer aquilo que está diante dele. Então esta palavra não serve apenas para escapar, ela serve para avançar. O Deus que livra é o Deus que capacita. O Deus que tira do laço é o Deus que firma os passos. Está escrito em Salmo 37:23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E eu profetizo pela Escritura, seus passos serão confirmados, sua casa será guardada, sua mente será homologada, seu caminho será aberto, porque o Senhor é fiel. Vamos entrar verso a verso, com contexto e autoridade. Salmo 72 diz, sejam envergonhados e confundidos os que procuram tirar minha vida, tornem atrás e cubram-se de vexame os que me interessam mal. Aqui nós precisamos ser maduros espiritualmente. Davi não está adorando a perseguição. Ele está entregando o conflito ao juiz justo. Ele não está dizendo, eu vou fazer justiça com minhas mãos. Ele está dizendo, Senhor,
Trata tu com aqueles que se levantam contra mim. Isso é muito importante, porque o coração do justo não se contamina com vingança. O justo confia em Deus. E para você entender melhor isso à luz de toda a Bíblia, está escrito em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Então, quando você ora o Salmo 70, você não está pedindo para Deus abençoar ódio. Você está declarando que a justiça pertence ao Senhor. E quando a justiça do Senhor se manifesta, a obra do inimigo perde força. O acusador é silenciado e o caminho do justo é preservado. E aqui eu quero me conectar com uma outra verdade. Existem pessoas que procuram tirar a vida de formas diferentes. Nem sempre é uma arma na mão. Às vezes é uma calúnia. Às vezes é uma perseguição. Às vezes é um laço financeiro. Às vezes é um ataque à comissão. Às vezes é uma armadilha na internet. Às vezes é alguém tentando te provocar para você perder o controle e destruir o próprio testemunho. Mas hoje, pelo poder do está escrito, vamos orar. Toda trama será confundida, toda acusação cairá por terra, toda seta inflamável será apagada. Está escrito em Efésios 6,16 sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não diz alguns, diz todos, e eu declaro todos. Agora ore comigo com autoridade, baseado em Salmo 70. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante do teu trono com confiança, como está escrito em Hebreus 4,16. E eu declaro com a palavra que o Senhor é o meu livramento e a minha ajuda, conforme Salmo 71. Apresse o teu socorro sobre a minha vida. Eu declaro que toda intenção maligna, todo plano oculto, toda armadilha preparada contra mim e contra minha casa será envergonhada e confundida, como está escrito em Salmo 72. Eu não tomo vingança nas minhas mãos. Eu entrego ao Senhor, porque está escrito em Romanos 12:19 que a vingança pertence ao Senhor. E eu recebo proteção, direção e livramento agora, em nome de Jesus. Salmo 73 diz: voltem atrás envergonhados os que dizem: aqui aparece um tipo de oposição muito comum, a zombaria. Não é só ataque direto, é deboche, desprezo, tentativa de diminuir sua fé, sua identidade, seu chamado. É o inimigo tentando arrancar de você a coragem por meio da humilhação. Mas escute, zombaria não define destino. Quem define o destino é Deus. E aqui eu me conecto com a cruz. Está escrito em Colossenses 2,15 que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfaram em si mesmo. Ou seja, no reino, quem termina exposto é o inimigo. O diabo ama rir antes. Deus sela a última palavra, e a última palavra é do Senhor. Então eu declaro: quem riu do seu processo não governará seu futuro. Quem tentou te envergonhar não terá a honra de ver sua queda, porque Deus te sustenta. Está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajuda e te sustenta com a destra da minha justiça. Olha a linguagem: fortalecimento, ajuda, sustentação. Isso é uma resposta ao Salmo 70. Apressa-te em ajudar-me. O próprio Deus promete: eu te ajudo. Agora, ora de novo. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de escárnio e zombaria que se proclama para desestabilizar minha fé, eu declaro derrotado pela cruz, conforme Colossenses 2,15. Eu recebo força, ajuda e sustento, como está escrito em Isaías 41:10. Eu não caminho por aplausos, eu caminho por promessa. Eu não vivo pelo que dizem, eu vivo pelo que Deus escreveu, em nome de Jesus. Salmo 74 muda o ambiente completamente. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e digam continuamente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja Deus. Perceba, o Salmo não é só guerra,
ele é estimulante. Ele não é só pedido, ele é proclamação. Quem busca a Deus obtém uma alegria que não depende de circunstâncias, porque a alegria nasce da presença. E aqui entra um fundamento do Novo Testamento. Está escrito em Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Não diz no problema, não diz na ameaça, não diz na demora, diz não, Senhor. Por quê? Porque o Senhor não muda. Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, quem se alegra no Senhor está se firmando numa rocha. E aqui eu quero te ensinar uma chave poderosa do Salmo 70. A boca do justo não fica ocupada com o do inimigo. A boca do justo fica entusiasmado com engrandecido seja Deus. O que você repete, você fortalece. Se você repete o medo, você alimenta o medo. Se você repete uma palavra, você alimenta a fé. Então hoje vamos declarar: engrandecido seja Deus. O contexto de os que amam a tua salvação também aponta para algo maior do que o livramento temporal. Salvação, na Bíblia, é abrangente, inclui perdão, restauração, resgate, cura, direção, proteção. E no centro disso tudo está o Salvador, Jesus. Está escrito em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João 1:14 diz: e o Verbo se fez carne. Isso significa que o Deus que Davi clamava é o mesmo Deus que se revelou plenamente em Cristo. E quando você ora hoje, você ora em nome de Jesus, com acesso aberto, com aliança superior, com sangue de uma nova aliança. Está escrito em Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar nos santuários pelo sangue de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu declaro: sua oração não bate no teto, sua oração entra no Santo dos Santos. E por isso, nós não falamos como derrotados, conversamos como filhos. Está escrito em Romanos 8:15 que recebemos o Espírito de adoção pelo que clamamos: Abba, Pai. O Salmo 70 é o clamor de quem sabe que tem Pai. Ore mais uma vez, agora com entusiasmo e vitória. Pai, em nome de Jesus, eu te busco e eu me alegro em ti. Conforme Salmo 74, eu declaro: engrandecido seja Deus. Eu amo a tua salvação, eu amo a tua presença, eu amo a tua palavra. Eu declaro que minha boca será cheia de louvor, não de murmuração. Minha mente será cheia de escritura, sem ruído. Meu coração estará cheio de fé, não de confusão. Engrandecido seja Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. E então vem Salmo 75. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Isso aqui é profundo. Davi permite restrições, mas não aceita paralisia. Ele admite a necessidade, mas não se rende a ela. Ele confessa: eu preciso, e ao mesmo tempo declara: tu és meu auxílio e libertador. Isso é maturidade espiritual, consideração à necessidade sem perder a confissão. E aqui eu me conecto com 2 Coríntios 12:9, quando o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não é convite para viver fraco, é revelação disso. Quando você depende de Deus, o poder de Deus se manifesta. A fraqueza aqui é o reconhecimento de que sem Ele eu não vou, mas com Ele eu avanço. E para afirmar a autoridade dessa oração, precisamos lembrar: o nome do Senhor é arma. Está escrito em Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O Salmo 70 é o justo correndo para a torre. Não é fuga covarde, é estratégia de aliança. O justo corre para Deus e de lá ele vence. Agora eu quero ampliar e conectar vários livros, porque a Bíblia é uma só história. Deus livrando um povo para a sua glória. Quando Davi diz: tu és o meu libertador, nós nos lembramos do Êxodo. Deus se revelou como libertador,
quando tirou Israel do Egito. Está escrito em Êxodo 14, 13 e 14. Não temais, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E isso não significa passividade. Significa que não é uma ansiedade que se resolve. É uma mão de Deus. O povo só atravessou porque Deus abriu. E eu declaro, portas que o homem não abre, Deus abre. Caminhos que você não enxerga, Deus revela. Éguas que te intimidam, Deus fende ao meio. Depois, quando Davi diz, Senhor, não te detenhas, nós lembramos de Josué. Josué primeiro de conquista e continuidade. Está escrito em Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A presença do Senhor é o motor do avanço. Se Deus é contigo, o caminho muda. Se Deus é contigo, o cenário não manda em você. Você caminha debaixo da promessa. Depois, no Novo Testamento, vemos Jesus ensinando sobre persistência em oração. Lucas 18:1 diz que Jesus propôs-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso conversa diretamente com o Salmo 70, não te detenhas. Não é que Deus esteja distraído, é que a fé perseverante não abre a mão da promessa. A oração não informa Deus, a oração transforma a gente e estabelece na terra uma concordância com o céu. Está escrito em Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O Salmo 70 é isso, reino de Deus, apressa o teu agir, estabelece a tua vontade, manifesta o teu livramento. Agora, meu irmão e minha irmã, eu vou conduzir uma sequência de oração de ativação baseada no Salmo 70 e conectada com a Escritura. E enquanto eu oro, você concorda, porque está escrito em Mateus 18:19. Se dois dentre vocês concordam na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Nós vamos concordar com a palavra e a palavra vai produzir fruto. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre esta vida que está ouvindo agora. O Senhor é auxílio e libertador, como está escrito em Salmo 75. Eu declaro que toda demora que o inimigo tentado importar será quebrado pelo teu favor. Eu declaro a melhoria da resposta, a melhoria da direção, não por mero cimento humano, mas por aliança e graça. Conforme Hebreus 4:16, nós achamos graça para socorro em tempo oportuno. Eu declaro o tempo oportuno agora. Eu declaro, toda língua que se pronuncia para acusar será condenada, porque está escrita em Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em justiça, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Eu tomo posse dessa herança. Eu declaro que a acusação cai, a mentira cai, o engano cai, e a verdade do Senhor se levanta como escudo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os que dizem os que zombam, os que desprezam, serão envergonhados pela manifestação da tua fidelidade, conforme Salmo 73. Mas eu também declaro que o meu coração não será contaminado. Eu libero perdão e eu entrego justiça ao Senhor, porque Romanos 12:19 está escrito: eu não serei preso por rancor, eu não serei dominado por ira, eu serei guiado pelo Espírito, porque está escrito em Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora, eu quero falar com quem está enfrentando estresse específico e vou aplicar o Salmo 70 em áreas práticas, sempre com base bíblica. Se a pressão é na mente, pensamentos alimentados, confusão, ruído interno, inquietação, eu declaro a paz de Cristo. Está escrito em Filipenses 4:6-7. Não fiqueis inquietos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não é frágil sentimento, é guarda, é sentinela.
Então eu declaro: mente guardada. Eu declaro: estou restaurado. Eu declaro: foco santo. Eu declaro: sabedoria para decidir. Está escrito em Tiago 1:5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, e ser-lhe-á dada. Então eu profetizo: a sabedoria está sendo liberada agora, em nome de Jesus. Se a pressão é na casa e na família, eu declaro aliança sobre o lar. Está escrito em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito em Salmo 127:1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que a edificam. Pai, edifica esta casa, que haja temor do Senhor, honra, respeito, reconciliação, cura de palavras, restauração de ambientes. Eu declaro que toda contenda semeada pelo inferno será desarmada pela paz do Espírito, porque está escrito em Colossenses 3:15: e a paz de Deus domine em seus corações. Se a pressão é financeira, eu não te dou fantasia, eu te dou escritura. Está escrito em Filipenses 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E está escrito em Deuteronômio 8:18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas. Então, eu declaro portas de provisão, estratégias limpas, trabalho honrado, livramento de dívidas opressoras e inteligência espiritual para administrar. Eu declaro que o Senhor é seu auxílio. Ele te ajuda a vencer etapas, a organizar, a negociar com sabedoria, a recusar atalhos de corrupção e a caminhar com integridade. Se a pressão é no corpo, com fraqueza ou fraqueza, eu declaro que Jesus continua sendo o Senhor que cura. Está escrito em Isaías 53:5: e pelas suas pisaduras fomos sarados. E está escrito em Mateus 8:17 que Jesus levou nossas enfermidades. Pai, em nome de Jesus, não negamos a realidade natural, mas nos submetemos à realidade superior da Tua palavra. Eu declaro cura, eu declaro restauração, eu declaro fortalecimento, eu declaro que o Senhor apresse o socorro, conforme Salmo 70:1. E eu declaro que esse corpo se alinha ao propósito de Deus, em nome de Jesus. E agora eu quero voltar ao coração do Salmo 70, o apressa-te. Isso é uma linguagem que aparece muitas vezes nos Salmos, um clamor que permite que Deus é refúgio. Está escrito em Salmo 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente significa: Ele não está distante, Ele não está ausente, Ele não é indiferente, Ele está presente. E quando você ora o Salmo 70, você está trazendo sua vida para dentro dessa presença. Mas eu preciso te ensinar com autoridades. Apressa-te, não é manipulação, é fé posicionada. Davi não está mandando em Deus, Davi está se agarrando à aliança. E nós fazemos o mesmo em Cristo. Está escrito em 2 Coríntios 1:20, porque todas essas promessas há de Deus são nele sim e nele amém. Então, quando eu digo Senhor, apressa-te, eu estou dizendo: Senhor, cumpre em mim aquilo que tu mesmo prometeste. Isso é oração forte, isso é oração bíblica, isso é oração que vence. Agora eu vou conduzir uma oração longa e densa, como um cerco espiritual de palavra, para você sair deste vídeo com a mente lavada, com o coração aceso e com o espírito firme. Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos ao teu trono pela obra do Cordeiro. Nós declaramos que Jesus é o Verbo eterno, como está escrito em João 1:1. E que esse verbo se fez carne, como está escrito em João 1:14, para que nós tivéssemos acesso, vida e reconciliação. Nós declaramos que não existem instruções para os que estão em Cristo Jesus, como está escrito em Romanos 8:1. Portanto, toda a acusação do inimigo perde autoridade agora. Senhor,
nós tomamos o Salmo 70 como espada na boca e como escudo no coração. Está escrito em Salmo 71: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Então eu declaro o livramento imediato de toda armadilha invisível, livramento de todo acidente, livramento de toda cilada, livramento de toda associação errada, livramento de toda conversa que parecia pequena, mas que era laço. Pai, guia os passos, porque está escrito em Salmo 37, 23, que o Senhor confirma os passos do homem. E conforme Salmo 71, Senhor, apresse-te em ajudar-me. Eu declaro ajuda sobrenatural em áreas onde a força humana não alcança. Ajuda na decisão, ajuda no trabalho, ajuda no ministério, ajuda no estudo, ajuda na criação de filhos, ajuda na saúde emocional, ajuda no casamento, ajuda para perdoar, ajuda para recomeçar com sabedoria, porque está escrito em Isaías 41:10, eu te ajudo. Então eu recebo a ajuda de Deus como promessa e como realidade. Pai, conforme Salmo 72, eu declaro que os que procuram tirar a vida, o destino, a paz e a estabilidade deste teu filho e desta tua filha serão envergonhados e confundidos. Toda estratégia de destruição será desorganizada, toda seta será devolvida sem efeito, toda boca maldizente será silenciada. E eu declaro que o inimigo não terá acesso ao que Deus selou. Está escrito em João 10:28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca há de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Pai, guarda na tua mão. E conforme Efésios 6:16, nós levantamos o escudo da fé. Dardos inflamados de medo, apagados. Dardos inflamados de dúvida, apagados. Dardos inflamados de acusação, apagados. Dardos inflamados de impureza, apagados. Dardos inflamados de desânimo, apagados. E eu declaro que a fé se levanta, porque Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pelo ouvir a palavra. Senhor, conforme Salmo 73, eu declaro que toda zombaria cairá por terra. Toda tentativa de humilhar será revertida em testemunho. Toda vergonha planejada será cancelada. E eu declaro que o Senhor dá graça e honra, porque está escrito em Salmo 84:11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Eu declaro bem liberado, eu declaro portas de honra, eu declaro restauração de nome, em nome de Jesus. E conforme Salmo 74, eu declaro que todos os que buscam ao Senhor se alegrarão no Senhor. Eu declaro uma alegria que não depende de notícia, uma alegria que não depende de aprovação, uma alegria que não depende de circunstâncias, uma alegria que nasce do Espírito. E eu declaro que a boca deste povo dirá continuamente: engrandecido seja Deus. Pai, coloca vigilância santa na nossa língua, porque está escrito em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então eu declaro, da nossa boca sairá vida, sairá louvor, sairá escritura, sairá oração. Senhor, conforme Salmo 75, mesmo quando nos regularmos necessitados, não nos curvamos ao desespero, nós nos rendemos à dependência. E dependência é força, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, como está escrito em 2 Coríntios 12:9. Então eu declaro: graça suficiente, poder manifesto, força renovada. Está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Eu declaro renovação agora. E agora, Pai, nós colocamos diante de Ti os nomes, as situações e as áreas que o inimigo tentou tocar. E eu declaro: não tocará além do limite que o Senhor permitir. Eu declaro cerco de fogo, eu declaro guarda angelical conforme a Escritura, porque está escrito em Salmo 91:11, porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eu declaro caminhos guardados. Eu declaro que nenhuma decisão será tomada no escuro. O Senhor acenderá a luz. Porque está escrito em Salmo 119, 105: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. E eu profetizo, Deus está apressando as respostas, mas também está apressando a maturidade. Porque o livramento não é só tirar do perigo, é te ensinar a permanecer em segurança. E aqui está uma chave. O Salmo 70 é curto, mas ele mostra uma vida longa de intimidação. Davi sabe orar assim porque conhece Deus. Então eu declaro sobre você fome pela palavra, disciplina espiritual, prazer em buscar. Porque está escrito em Salmo 1, 2, 3, que o homem que tem prazer na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo quanto fazer prosperará. Eu declaro riquezas com raiz, não ameaças superficiais. Eu declaro frutificação. Agora eu quero falar com autoridades sobre ataques que tentam detê-lo, porque o final do Salmo 70 diz: Senhor, não te detenhas. Existem travamentos espirituais. Quando tudo parece emperrar, quando portas parecem não abrir, quando conversas não andam, quando processos atrasam, quando uma sequência de pequenas coisas tenta te cansar. Mas hoje não vamos aceitar um espírito de atraso como se fosse normal. Nós vamos orar com a Escritura. Está escrito em Daniel 2:21 que Deus muda os tempos e as estações. Está escrito em Apocalipse 1:8 que Ele é o Alfa e o Ômega. Então Deus não perde o controle do relógio. E está escrito em Abacuque 2:3: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso não é contradição, é revelação. Pode parecer tardar aos olhos humanos, mas no propósito não falha. E hoje eu declaro alinhamento de tempo. Aquilo que estava fora de eixo volta para o eixo. Aquilo que estava confuso fica claro. Aquilo que estava travado começa a andar. Ore comigo, com autoridades. Pai, em nome de Jesus, eu rejeito todo o trabalho contrário. Eu rejeito toda cadeia invisível que tenta prolongar o que o Senhor determinou. Eu declaro que Deus muda tempos e estações, como está escrito em Daniel 2:21. Eu declaro que o Senhor abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre, porque está escrito em Apocalipse 3:7. Portanto, portas corretas se abram, caminhos corretos se estabeleçam, e o teu socorro se manifestar sem impedimento. Em nome de Jesus. E agora eu quero trazer o Salmo 70 para um lugar ainda mais alto, o lugar do Evangelho. Porque Davi aponta para Cristo sem saber plenamente, mas nós sabemos. O clamor, apressa-te em me livrar, encontra resposta definitiva na cruz e na ressurreição. O maior livro de Deus não é apenas de perigos externos, é do pecado, da morte e da separação. Está escrito em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está escrito em 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tom deste vídeo é vitória, porque a vitória já foi comprada. E nós não oramos para ver se Deus quer nos amar. Nós oramos porque Ele já nos amou. Nós não oramos para tentar convencer Deus a agir. Nós oramos para concordar com o que Ele já decretou em Cristo. E por isso nós declaramos: engrandecido seja Deus. Agora, eu vou fazer uma oração final de selamento ainda densa para consolidar fé e autoridade. E você vai sair daqui com uma confissão na boca e uma direção no coração. Pai, em nome de Jesus, eu selo esta palavra do Salmo 70 no coração do teu povo. Eu declaro que ninguém que confia no Senhor será confundido, porque está escrito em Romanos 10:11. Eu declaro que se Deus é por nós, ninguém será contra nós de modo vitorioso, porque está escrito em Romanos 8:31.
Eu declaro que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, porque está escrito em Salmo 46:1. Eu declaro que o Senhor é torre forte, porque está escrito em Provérbios 18:10. Eu declaro que a tua paz guarda mente e coração, porque está escrito em Filipenses 4:7. Eu declaro que a tua palavra ilumina o caminho, porque está escrita em Salmo 119:5. E eu declaro, Pai, pressa o teu livramento, apresse a tua ajuda, apresse a tua exceções, apressa a tua direção, apressa a tua cura, apresse a tua restauração. Não porque o Senhor esteja atrasado, mas porque nós estamos alinhados com a urgência da fé e com a dependência do Filho que clama ao Pai. E eu declaro que esta semana será marcada por respostas. Eu declaro que esta casa será marcada por proteção. Eu declaro que esta mente será marcada por clareza. Eu declaro que esta família será marcada pela reconciliação. Declaro que este trabalho será marcado por favor e excelência. Eu declaro que o inimigo não terá a última palavra. A última palavra é do Senhor. E nós dizemos continuamente, como está escrito em Salmo 74, engrandecido seja Deus, engrandecido seja Deus na minha história, engrandecido seja Deus no meu lar, engrandecido seja Deus no meu corpo, engrandecido seja Deus nas minhas decisões, engrandecido seja Deus no meu amanhã, engrandecido seja Deus no meu testemunho, em nome de Jesus. E eu encerro esta oração declarando sobre você o que está escrito em Números 6:24-26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obtenha uma vitória, receba a guarda, receba a paz e deixe a confissão. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas, porque está escrito. Amém.